O retrato de Dorian Gray, capítulo 14. Às 9 horas, na manhã seguinte, o criado entrou com uma xícara de chocolate numa bandeja e abriu as persianas. Em muita paz, Dorian dormia com o lado direito do corpo voltado para o colchão, com uma das mãos debaixo da bochecha. Parecia um menino cansado de brincar, de estudar. Para acordá-lo, o homem teve que tocar-lhe 2 vezes no ombro e, ao abrir os olhos, um sorriso tênue percorreu os lábios, como se estivera perdido em algum sonho delicioso. Mas, na verdade, ele não sonhara. A noite não fora perturbada por quaisquer imagens de prazer ou dor. A juventude, porém, sorri sem mesmo motivo algum. Era como se estivesse quase numa manhã de maio. Pouco a pouco, os eventos da noite anterior começaram, com os pés manchados de sangue, a subir-lhe ao cérebro e ali reconstruírem-se com nitidez terrível. Ante a lembrança de tudo o que sofrera, encolheu-se e, por um instante, aquela mesma sensação curiosa de repulsa por Basil Hallward que o fizera matá-lo, sentado numa cadeira, voltou-lhe e Dorian de fúria esfriou. O morto ainda estava lá, e agora à luz do dia. Que coisa horrível! Essas coisas repugnantes serviam à escuridão, não ao dia. Sentiu que, se remoesse o que passara, adoeceria ou enlouqueceria. Certos pecados existiam, cujo fascínio estava mais na lembrança do que no ato de fazê-los. Triunfos estranhos que gratificavam o orgulho mais do que as paixões, que davam ao intelecto uma sensação acelerada de alegria, maior que qualquer alegria que traziam ou poderiam trazer aos sentidos. Esse, entretanto, não era um deles, pois era algo a ser afastado da mente, entorpecido com dormideiras, a ser enforcado antes que ele próprio enforcasse alguém. Ao ressoar da 30 Dorian passou a mão na testa e, apressado, levantou-se, vestiu-se com esmero maior do que o habitual, dedicando muita atenção à escolha da gravata e do alfenete do cachecol, trocando mais de uma vez os anéis. Demorou-se muito também no café da manhã. Saboreou todos os pratos, conversou com o criado sobre uns novos uniformes que pensava em mandar fazer para a criadagem de Selby, folheou a correspondência. Para algumas cartas sorriu. 3 entediaram-no. Uma leu, releu diversas vezes e depois rasgou-a, com uma expressão de contrariedade no rosto. Uma coisa horrível, a lembrança de uma mulher, como certa feita dissera Lord Henry. Depois de beber a xícara de café forte, enxugou devagar os lábios com o guardanapo, fez sinal para que o criado o esperasse, foi até à mesa, sentou-se e escreveu 2 cartas. Uma colocou no bolso, a outra estendeu ao criado. Leve-a a 152 Hertford Street, Francis. E caso o Sr. Campbell esteja fora, consiga o endereço de onde está. Assim que ficou só, acendeu um cigarro e começou a rabiscar num pedaço de papel. Primeiro desenhou flores, peças de arquitetura e, por fim, rostos humanos. Notou de repente que todo o rosto que desenhava trazia uma semelhança fantástica com Basil Hallward. Franziu o senho, levantou-se, foi até a estante e, ao acaso, apanhou um livro. Estava determinado a não pensar no que acontecera até que fazê-lo se tornasse da mais absoluta necessidade. Depois de estirar-se no sofá, leu a página de rosto do livro. Era Émaux de Camée, de Gautier, edição de Charpentier, em papel do Japão com água forte de Jaquemar. A encadernação era em couro verde cidra, com um desenho da tela dourada e romãs pontilhadas. Fora Adrian Singleton quem lhe dera. Ao folhear as páginas, o olho foi bater num poema sobre a mão de Lancener, a mão amarela, fria, do suplício ainda por bem lavar, de pelos felpudos e dedos de fauno. Olhou para os próprios dedos de vela branca, estremeceu ligeiramente, mortificado, e prosseguiu, até encontrar as estrofes sobre Veneza, adoráveis. Numa gama cromática, o seio em pérolas furta-cores. A Vênus do Adriático emerge d'água o corpo alvirróseo. As cúpulas sobre o azul das ondas, tomando a frase ao pé da letra, entumecem qual gargantas redondas e um suspiro de amor emana. O batel à porta e me depõe, jogando a amarra ao pilar, em frente a uma fachada rosa, no mármore de uma escada. Quão exóticas eram!
Ao lê-las, parecíamos flutuar pelos canais verdes da cidade Rosipérola, sentados numa gôndola negra de proa prateada e cortinas corrediças. As linhas dos versos pareciam a ele as linhas retas de azul turquesa que nos seguem ao avançarmos rumo ao lido. Os lampejos súbitos de cor lembraram-no do brilho dos pássaros de pescoço íris opala que, adejantes, circundam os favos de mel da campanile e caminham, majestosos, pelas arcadas mortiças, sujas de poeira. Dorian recostou-se e, com olhos semicerrados, repetiu por diversas vezes consigo mesmo. Em frente a uma fachada rosa, no mármore de uma escada. Toda Veneza estava contida nesses 2 versos. Lembrou-se do outono que ali passara e do amor maravilhoso que o inflamara a delírios loucos, deliciosos. Em todo lugar havia romance. Veneza, porém, assim como Oxford, mantivera o cenário para o romance e, para o verdadeiro romântico, o cenário era tudo, ou quase tudo. Por boa parte do tempo, Basil estivera com ele e ficara alucinado com o Tintoretto. Pobre Basil! Horrível para um homem morrer dessa maneira. Suspirou de novo e levantou o livro. Tentou esquecer. Leu das andorinhas que, voando, entram e saem do pequeno café em Esmirna, onde, sentados, os radis contam contas de ambar, os mercadores de turbante fumam charutos borlados, compridos, e conversam uns com os outros. Leu do obelisco na Praça da Concórdia a chorar lágrimas de granito em seu exílio solitário, sem sol, a sonhar em regressar pelo Nilo quente, recoberto de lótus, onde há esfinges, ibis vermelho-róseas, urubus brancos de garras douradas e crocodilos, com olhinhos de berilo, a rastejar sobre a lama verde, bochornal. Começou a remoer aqueles versos que, ao extraírem música do mármore salpicado de beijos, contam da estátua curiosa que Gautier compara à voz de um contralto, um monstro formoso adormecido no pórfiro do Louvre. Algum tempo depois, porém, o livro caiu-lhe das mãos. Dorian ficou nervoso, tomou um acesso horrível de terror. E se Alan Campbell não estivesse na Inglaterra? Muitos dias passariam antes que regressasse. E talvez se recusasse a vir, o que faria? Cada minuto era de importância vital. Haviam sido grandes amigos outrora. Fazia 5 anos, na verdade, quase inseparáveis. A intimidade então chegou a um fim repentino. Agora, quando se encontravam em sociedade, era Dorian Gray quem sorria. Alan Campbell não. Era um jovem muito inteligente, embora em nada apreciasse as artes visíveis, e o sentido de poesia que possuía, por menor que fosse, conseguira-o todo por meio de Dorian. Nele dominava a paixão intelectual pela ciência. Em Cambridge passara boa parte do tempo trabalhando no laboratório e passou com distinção nos exames em ciências naturais do seu ano. Na verdade, ainda se dedicava ao estudo de química e possuía laboratório próprio, onde costumava trancar-se o dia inteiro, muito para o aborrecimento da mãe, cujo coração empenhara em almejar para o filho uma cadeira no parlamento, e para quem, numa vaga ideia, o químico era uma pessoa que aviava receitas. Entretanto, Alan era também excelente músico e, melhor do que a maioria dos amadores, tocava violino e piano. Fora de fato a música que, pela primeira vez, aproximou-o de Dorian Gray. A música e aquela atração indefinível que Dorian parecia ser capaz de exercer sempre que o desejasse e que, na verdade, exercia sem mesmo ter consciência dela. Conheceram-se na residência de Lady Berkshire, na noite em que Hubstein ali tocara, e depois disso eram sempre vistos juntos na ópera e onde quer que houvesse boa música. A intimidade durou 18 meses. Campbell estava sempre em Selby Royal ou em Grosvenor Square. Para ele, como para tantos outros, Dorian Gray era o tipo de tudo o que é maravilhoso e fascinante na vida. Se houve discussões entre os dois, não se sabe. De repente, porém, as pessoas notaram que mal passaram a se falar ao se encontrarem e que Campbell sempre saía cedo das festas em que Dorian Gray estivesse presente. Ele mudara também. Estranho. Era às vezes melancolia e parecia já não gostar de ouvir música e nem de tocá-la ele próprio. Quando solicitado, dizia como desculpa estar tão ocupado com a ciência que não lhe sobrava tempo para estudar. E isso era com certeza verdade. A cada dia que passava,
Alan parecia mais interessado em biologia e seu nome apareceu 1 ou 2 vezes em algumas revistas científicas, em conexão com certas experiências curiosas. Esse era o homem por quem Dorian Gray esperava. Consultava o relógio a cada segundo e, ao passar dos minutos, tomou um terrível nervosismo. Levantou-se por fim e começou a caminhar de um lado ao outro do aposento. Parecia um lindo animal engaiolado. As passadas eram compridas, dissimuladas e, curioso, as mãos estavam frias. Insuportável já o suspense. O tempo parecia arrastar-se com pés de chumbo e ele, entre mentes, parecia levado à beira recortada do vão negro de um precipício e sabia o que o esperava ali. Via-o de fato e, trêmulo, comprimiu com mãos úmidas os lábios ardentes, como se tivesse roubado o próprio cérebro da visão, como se tivesse deslocado os globos oculares de volta à sua gruta. Inútil. O cérebro possuía alimento próprio com que vicejar, e a imaginação grotesca de terror torcia, distorcia de dor, como uma coisa viva, dançava qual marionete manco no tablado e escarnecia, por entre as máscaras em movimento. Então, de repente, o tempo parou para ele. Sim, aquele animal cego de respiração lenta já não mais se arrastava, e pensamentos horríveis, já que o tempo morrera, corriam-lhe à frente, expedidos a arrancar da cova um futuro repugnante e a mostrá-lo a ele. Ele o fitou, o horror intrínseco fê-lo petrificar-se. A porta abriu-se por fim. O criado entrou. Dorian voltou-lhe os olhos vidrados. — O Sr. Campbell, senhor. Um suspiro de alívio irrompeu daqueles lábios ressequidos e o colorido voltou-lhe às maçãs do rosto. — Peça-lhe que entre logo. De novo, Dorian sentiu-se ele mesmo. O ânimo de covardia já se afastara. O homem curvou-se, retirou-se. Instantes depois, Alan Campbell entrou, num aspecto casmurro, muito pálido, palidez intensificada por aqueles cabelos de carvão negro e por sobrancelhas escuras. — Alan, que bondade a sua! Agradeço por ter vindo. Era minha intenção jamais pisar em sua casa novamente, Gray. Mas você me disse que era uma questão de vida ou morte. A voz era dura, gélida. Alan falava em deliberação lenta. No olhar inquisitivo, firme que lançava a Dorian, uma expressão de desprezo. Manteve as mãos no bolso do casaco de Astracan e nem parece ter se apercebido do gesto com que fora saudado. É verdade. É uma questão de vida ou morte, Alan. E para mais de uma pessoa. Sente-se. Campbell sentou-se numa cadeira junto à mesa e Dorian sentou-se do outro lado. Encontraram-se os olhos dos dois homens. Nos de Dorian havia piedade infinita, pois sabia horrível o que ia fazer. Depois de um momento de silêncio tenso, Dorian inclinou-se à frente e, com muita calma, a observar, porém, o efeito de cada palavra sobre o homem que mandara chamar, disse: Alan, nesta casa lá em cima, num quarto trancado, um quarto a que ninguém, senão eu, tem acesso, existe um homem morto sentado à mesa. Já está morto há 10 horas. Não fique nervoso e não me olhe assim. Quem é o homem, por que morreu, como morreu, são coisas que não interessam a você. O que você tem a fazer é... Pare, Gray. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Se o que você diz é verdade ou não, não me importa. Eu declino inteiramente de envolver-me em sua vida. Seus segredos horríveis, guarde-os para você mesmo. Eles não me interessam mais. Alan, você terá de interessar-se por eles. Por esse terá. Sinto muitíssimo, Alan, mas não pude evitá-lo. Você é o único homem capaz de me salvar e sou forçado a inseri-lo no problema. Não tenho opção. Alan, você é cientista, você conhece química e coisas do gênero. Você já fez experiências? O que você tem a fazer é destruir aquela coisa lá em cima. Destruí-la de modo a não deixar vestígio algum. Ninguém viu essa pessoa entrar nesta casa. No momento, na verdade, supõe-se que esteja em Paris e não darão falta dela por meses. Mas, quando derem, ninguém deverá descobrir vestígios nesta casa. Você, Alan, pode transformá-lo e a todos os seus pertences numa mancheia de cinzas para que eu possa dispersá-las no ar. Dorian, você está louco. Ah, eu esperava que você me chamasse de Dorian. Você está louco, acredite. Louco em imaginar que eu seria capaz de mover um dedo sequer para ajudá-lo. Louco em fazer essa confissão monstruosa.
Eu não me envolverei neste problema, qualquer que seja ele. Você pensa que eu arriscaria minha reputação por você? O que é que eu tenho com essa obra do diabo a que você se lança agora? Foi suicídio, Alan. Fico contente. Mas quem o levou a isso? Você, imagino. Você ainda se recusa a fazê-lo por mim? Claro que me recuso. Não quero ter qualquer relação com isso. Nem me importo que a vergonha o venha a assolar. Você bem a merece. Eu não deveria sentir pena de vê-lo desgraçado em público. Como você ousa pedir a mim, dentre todas as pessoas deste mundo, para envolver-me nesse horror? Eu pensava que você conhecesse melhor o caráter das pessoas. Seu amigo Lord Henry Wotton não deve ter lhe ensinado muita coisa de psicologia, mesmo que lhe tenha ensinado outras coisas. Nada me induzirá a mover uma palha para ajudá-lo. Você recorreu ao homem errado. Procure um de seus amigos. Não eu. Foi assassinato, Alan. Eu o matei. Você não sabe o quanto ele me fez sofrer? Não importa como eu tenha vivido, a interferência dele, tanto na construção como na destruição da minha vida, é muito maior do que a de Lord Henry. Mesmo que não o tenha feito por mal, o resultado foi o mesmo. Assassinato? Meu Deus, Dorian! A que ponto você chegou? Não vou denunciá-lo, não é problema meu. Além disso, se eu não me envolver, você com certeza será preso. Quem comete um crime sempre faz alguma bobagem. Mas, de minha parte, não quero qualquer envolvimento. Mas você tem que se envolver de algum modo. Espere um pouco. Escute. Apenas escute, Alan. Tudo o que eu lhe peço é para realizar uma experiência científica. Você frequenta hospitais, mortuários e os horrores que faz não o abalam. Se você encontrasse esse homem numa sala de dissecação ou num laboratório fétido, deitado numa mesa de chumbo com aquelas canaletas vermelhas esvaziadas para permitir a circulação do sangue, você o consideraria um tema admirável. Não mexeria nem um fio de cabelo sequer. Não pensaria estar fazendo algo de errado. Pelo contrário, é provável que se sentisse beneficiando a raça humana ou aumentando a soma de conhecimento do mundo, ou gratificando a curiosidade intelectual ou algo do gênero. Quero que você faça apenas o que antes já fez com frequência. Na verdade, destruir um corpo desses deve ser menos pavoroso do que o trabalho a que está acostumado a fazer. E lembre-se, esta é a única prova contra mim. Se for descoberta, estou perdido. E será descoberta com certeza se você não me ajudar. Não me passa o menor desejo de ajudá-lo. Você parece se esquecer de que, com relação à coisa toda, sinto absoluta indiferença. Essa coisa não tem qualquer relação comigo. Alan, eu suplico. Pense na posição em que me encontro. Pouco antes de você chegar, eu quase desmaiava de horror. Um dia você mesmo conhecerá o que é o horror. Não, nem pense nisso. Olhe o problema apenas pelo ponto de vista científico. Você não pergunta de onde vêm aquelas coisas mortas que você experimenta. Não pergunte agora. O que eu disse, já disse muito. Eu imploro que o faça. Nós costumávamos ser amigos, Alan. Não fale daquela época, Dorian. Ela morreu. Os mortos perduram às vezes. Aquele homem lá em cima não fugirá. Está sentado à mesa com a cabeça caída e os braços esticados. Alan, se você não me prestar assistência, eu estou arruinado. Porque eu serei enforcado, Alan. Você não compreende? Vão me enforcar pelo que eu fiz. Não é bom prolongarmos esta cena. Eu me recuso terminantemente a ter qualquer relação com o assunto. É loucura de sua parte pedir-me que interfira. Você se recusa? Recuso. Eu suplico, Alan. É inútil. A mesma expressão de piedade tomou os olhos de Dorian Gray. Estendeu a mão, apanhou um pedaço de papel e, sobre ele, escreveu alguma coisa. Leu-o 2 vezes, dobrou-o com cuidado e empurrou-o até o outro lado da mesa. Depois levantou-se e foi até a janela. Campbell fitou-o surpreso. Em seguida apanhou o papel, abriu. Ao lê-lo, o rosto espantou-se, pálido. Alan prostrou-se na cadeira. Tomou-o uma sensação de náusea horrível. Sentiu como se o coração fosse explodir de tanto bater no buraco vazio. Depois de 2 ou 3 minutos de um silêncio terrível, Dorian virou-se, aproximou-se, pôs-se ao lado de Alan, posou-lhe a mão no ombro. Sinto muito por você, Alan, mas você não me deixou alternativa. Já escrevi uma carta. Eila, veja o endereço.
Se você não me ajudar, envio-a e você sabe qual será o resultado. Mas você vai me ajudar. Impossível recusar agora. Eu queria protegê-lo e, se admiti-lo, me fará justiça. Você foi ríspido, rude e agressivo. Tratou-me como jamais outro homem ousou tratar-me, ao menos nenhum ser humano. E eu suportei tudo. Agora é minha vez de ditar os termos. Campbell afundou o rosto nas mãos. Um arrepio o percorreu. É verdade, Alan. É a minha vez de ditar os termos, e você bem sabe quais são. A coisa é muito simples. Vamos, não fique aí tremendo. A coisa tem que ser feita. Encare-a. Execute-a. Um gemido irrompeu dos lábios de Campbell. Ele, todo trêmulo, no parapeito da lareira, o tic-tac do relógio parecia dividir o tempo em átomos isolados de agonia, cada um de tão terrível e insuportável. Sentiu-se como se um aro de ferro o comprimisse, lento ao redor da testa, como se a desgraça com que fora ameaçado já se desmoronasse sobre ele. Aquela mão que lhe pousara sobre o ombro parecia igualar o peso de uma liga de chumbo. Intolerável, parecia esmagá-lo. Vamos, Alan, decida logo. Não posso fazê-lo. A resposta de Alan Campbell veio mecânica, como se as palavras pudessem alterar as coisas. Não posso fazê-lo? Você tem que fazê-lo, não tem escolha. E não demore. Por um instante, Alan Campbell hesitou. O tal quarto lá em cima tem lareira? Tem. Uma lareira a gás de asbestos. Tenho que ir em casa apanhar algumas coisas no laboratório. Não, você não deixará esta casa. Escreva o que precisa numa folha de papel e meu criado vai apanhá-las de cabriolê. Campbell rabiscou umas poucas linhas, borrou-as, subscritou o envelope, endereçando-o ao assistente. Dorian ergueu o bilhete, leu-o meticuloso e depois tocou a campainha. Deu-o ao criado com ordens para que regressasse assim que possível com as coisas. Ao fechar-se a porta do corredor, Campbell sobressaltou-se nervoso e, já tendo se levantado da poltrona, foi até o aparador da lareira, trêmulo com uma espécie de calafrio. Por quase 20 minutos, nenhum dos dois homens falou. Ruidosa, uma mosca zumbiu pela sala e o tic-tac do relógio parecia o rufar de um tambor. Quando o carrilhão soou 1 hora, Campbell virou-se, olhou para Dorian Gray e viu-lhe os olhos cheios de lágrima. Algo na pureza e no requinte daquele rosto triste parecia enraivecê-lo. Você é infame, Dorian. Absolutamente infame. Silêncio, Alan. Você salvou a minha vida. Sua vida? Meu Deus, que vida! De corrupção em corrupção você culminou no crime. E ao fazer o que vou fazer, pois você me força a isso, não é sua vida em que estou pensando. Dorian suspirou. Alan, gostaria que você sentisse 1/1000 da pena que sinto por você. Ao falar, afastou o olhar, pôs-se a contemplar o jardim. Cerca de 10 minutos depois, ouviu uma batida à porta. O criado entrou, carregava uma arca de mogno grande, contendo produtos químicos, um rolo comprido de arame de aço e platina e 2 braçadeiras de ferro, de forma bastante curiosa. Devo deixar as coisas aqui, senhor? Claro. Receio, Francis, que eu tenha outra incumbência para você. Como é mesmo o nome daquele indivíduo em Hickmon que fornece orquídeas para Selby? Harden, senhor. Claro, Harden. Vá depressa a Hickmon, procure Harden pessoalmente e diga a ele que desta vez mande o dobro da quantidade que costuma encomendar e que mande a menor quantidade possível de orquídeas brancas. Na verdade, que não mande das brancas. Está um dia lindo, Francis, e Hickmon é um lugar muito bonito. Não fosse isso, não o mandaria lá. Não há problema, senhor. A que horas devo voltar? Dorian olhou para Campbell. A voz veio calma, indiferente. A presença de uma terceira pessoa parecia dar a ele coragem extraordinária. Quanto tempo demorará a experiência, Alan? Campbell franziu o senho e mordeu o lábio. Umas 5 horas. Ora, você tem tempo de sobra, Francis. Pode retornar às 7h15. Não, espere. Deixe minha roupa separada e você pode folgar à noite. Não vou jantar em casa, portanto, não precisarei de você. Obrigado, senhor. O homem deixou o aposento. Agora, Alan, não há tempo a perder. Esta arca é muito pesada. Eu a levo para você. Traga as outras coisas.
Ao chegarem ao patamar superior, Dorian retirou a chave do bolso e girou-a na fechadura. Então parou e uma expressão conturbada tomou-lhe os olhos. Estremeceu. Creio, Alan, que não conseguirei entrar. Não me importo. Não exijo sua presença. Dorian entreabriu a porta. Ao fazê-lo, viu o rosto do retrato a olhar de soslaio à luz do dia. Na frente do retrato, no chão, jazia a cortina rasgada. Lembrou que, pela primeira vez, se esquecera, na noite anterior, de esconder a tela fatal e já se apressava para ir lá quando um arrepio o fez recuar. O que era aquela gota vermelha, repugnante, que brilhava úmida e reluzente numa das mãos, como se a tela houvesse suado sangue? Uma coisa hedionda. Mais hedionda pareceu a ele no momento que aquela coisa silenciosa que sabia estar ali esticada por sobre a mesa, cuja sombra grotesca, deformada sobre o tapete manchado, indicava não ter se mexido, indicava apenas que ainda estava lá, como a deixara. Dorian expirou fundo, abriu a porta um pouco mais e, com os olhos semicerrados, o rosto voltado noutra direção, rápido entrou, determinado a não olhar nem uma vez sequer para o homem morto. Então abaixou-se, apanhou a cortina ouro-púrpura e arremessou-a por sobre o quadro. Parou, com medo de virar-se, e os olhos fixaram-se nas complexidades do padrão que via diante de si. Ouviu Campbell arrastar a pesada arca adentro do quarto, as ferragens e tudo o mais que requisitara para o trabalho tão mórbido. Pôs-se a pensar se Alan Campbell e Basil Hallward porventura se conheceram, e, em caso positivo, o que pensavam um do outro. Atrás dele, uma voz austera. Saia agora. Dorian virou-se, apressou-se em sair. Soube apenas que o morto fora empurrado contra as costas da cadeira e que Campbell contemplava, naquele instante, um rosto amarelado, reluzente. Ao descer a escada, ouviu a chave girar na fechadura. Já muito tempo se passara depois das 7, quando Campbell regressou à biblioteca. Pálido, numa calma absoluta, porém. Já fiz o que você me pediu. Agora adeus. Que não nos vejamos nunca mais. Dorian foi simples. Você me salvou da ruína, Alan. Não me esquecerei. Assim que Campbell saiu, Dorian subiu. Havia no quarto um cheiro horrível de ácido nítrico. Aquela coisa, porém, que se encontrava sentada na cadeira, já se fora. Canal Rafa Lê. Se inscreva, deixe seu like. Contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.